Olá, mais uma vez eu venho aqui para dividir o entendimento com você, né? Porque Deus é amor e justiça. E Ele não está atrás de práticas religiosas, mas de justiça. Porque Nicodemos lá em João 3, quando foi procurar Jesus, ele foi de noite escondido porque vivia na mentira. Não vivia na prática da justiça. E o que foi que Jesus disse para ele? Você tem que nascer de novo. Aí você pensa, o que é nascer de novo? Aí a gente encontra lá em 1 João 2,29, que todo o que pratica a justiça é nascido dele. Então, nascer de Deus, nascer de novo, é sair de uma prática mentirosa e viver na prática da verdade, da justiça. Porque o reino de Deus é justiça. Em Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A lei foi dada para que houvesse justiça. Você vai lá em Romanos 10, versículo 5, e você vê lá que Moisés, ele deu a lei. Deus deu a lei através de Moisés para que o povo se tornasse justo, praticasse justiça. E quando praticassem justiça pela lei, estariam fazendo por merecer. Foi por isso que o Balaão não conseguiu fazer bruxaria contra Israel. Balaque, o rei, quis pagar uma fortuna a Balaão para fazer a bruxaria, porque Balaque estava com medo, aquele povo estava destruindo todo mundo. Mas aí o que foi que Deus disse a Balaão? Você não pode, que esse povo é meu. Por que o povo era dele? Porque praticava justiça. Balaão então ensinou a Balaque a levar o povo a praticar injustiça. Disse: Balaque, manda as mulheres mais bonitas se prostituir com eles, que aí você vai ver que eles abrem a guarda. E eles se prostituíram com as mulheres que Balaque enviou. Deus se indignou, porque eles praticaram injustiça, morreram mucados. Ungido do Senhor não é quem tem nome, quem tem título, é quem pratica justiça. Sacou agora? Porque se você praticar justiça, assim como Balaão não podia fazer nada, também não poderá nenhum mal atingir você. O mal não vai encontrar injustiça em você. Entendeu? Quando um espírito sai de uma pessoa, ele volta e encontra aquela pessoa vazia, ornamentada. Ornamentada com o quê? Com injustiça. Ele entra ali. Mas se aquela pessoa aqui, o mal saiu dela, ela passa a praticar justiça, o mal não pode mais entrar. Ele não entra porque você está indo para a igreja fazendo corrente, campanha. Ele não entra porque você é pastor, porque você é bispo, porque você tem um nome e acha que é ungido do Senhor. Se você não praticar justiça, você não é ungido coisíssima nenhuma, ninguém é. Só somos ungidos quando praticamos justiça. Andamos na verdade. Por isso Jesus disse a Nicodemos: você tem que nascer de novo. Por isso lá em 1 João 2,29 diz que aquele que pratica justiça, que é nascido de Deus. Então Nicodemos não era nascido porque ele não praticava justiça. Então o reino de Deus não é religião, é justiça. Não quer dizer que você não pode ir para a igreja, trabalhar, servir, evangelizar, mas se não estiver fazendo tudo isso com justiça, não vale nada para Deus. Tanto que lá em Mateus 7, 21 ao 23 diz o quê? Que muitos vão dizer: eu fiz isso, fiz aquilo outro, por ser demônio, fiz maravilha, profetizei em teu nome. E por que eles vão falar isso? Porque Jesus vai estar dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade, a tradução é injustiça. Então não adianta expulsar demônio, curar enfermo, profetizar, se apresentar como ungido do Senhor e não praticar justiça. Se não praticar justiça, você não é ungido, você está com a guarda aberta. E aí o mal pode lhe tocar, porque aquele que é de Deus, o mal não toca. Não toca por quê? Porque a pessoa está caminhando na justiça. Ela foi justificada pelo sangue de Jesus, está vigiando para não praticar justiça e orando sem cessar para Deus lhe capacitar. Né?
Por isso que vamos à igreja, ouvimos a palavra, oramos, buscamos o Espírito de Deus para sermos capacitados e praticarmos a justiça. Porque não está escrito que quem será salvo não são os ouvintes, mas os praticantes. Jesus disse que aquele que pratica está edificando a casa na rocha. O que significa? Vai correr o rio só para o vento e a casa não cai, porque justiça, o mal não se aproxima. Agora, se você tem uma casa, você é um cristão, tem um nome de pastor, de obreiro, seja do que for, mas você não pratica a justiça, não adianta. Então, desista de ficar praticando só religião, sem justiça. Agora, se você varrer uma igreja, se você der um copo de água a um servo e você vive uma vida de justiça, aí sim, você é nascido de Deus. Desculpe. Mas se você não faz, imagine você cristão que dá a paz do Senhor daqui, a paz do Senhor dali, aleluia, ô irmão. Aí você chega no mercado, você dá uma nota de 50 para pagar uma conta, a pessoa estressada, desatenta, lhe dá um troco de 100. Você deu 50, ela deu um troco de 100. Você bota no bolso, aleluia. Oh, glória a Deus, que bênção. Até sai falando em língua. Tire para lá para trás da bacia. Creme, craque, jericlaque. Ora, isso é injustiça. A pessoa vai perder o emprego. Ou então vai ser punida no seu salário. E aí você praticou essa injustiça e você tem um nome de servo, você tem um nome de uma pessoa de Deus, da paz do Senhor. E aí? Deus quer justiça. Está lá escrito em Romanos 10, versículo 5, que a lei foi dada para que houvesse justiça. E quando se praticava a lei, estava se praticando justiça e fazendo por merecer. Mas o homem falhou, foi hipócrita, demagogo, anulou a lei, deixando contaminar sua própria carne a ponto de se tornar irreversível a cura. Então, por isso que Jesus veio. Ele veio e disse, eu não vim destruir a lei, vim cumprir. Cumpriu a lei todinha. E ainda foi assassinado por aqueles que deveriam cumprir, sofrendo uma grande injustiça na cruz. E ele pegou aquela injustiça e cobrou para ele? Não, ele pegou aquela injustiça e uma injustiça eterna, imensa, impagável, né? E ele, em vez de pedir justiça para ele pegou e pediu justiça para todo aquele que crê. Por isso que está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça por causa de quê? Das suas injustiças, mas tenha vida eterna. Então Cristo, ele transfere para nós aquela injustiça sofrida. E aí você pode ser ladrão, criminoso, adúltero, cachaceiro, você pode ser homossexual, lésbica, o que for. Você vai até Jesus, pede perdão. Ele pega toda aquela injustiça sofrida na cruz e não pede justiça para ele, mas para você. Transfere para você. Então você é lavado no sangue dele, seus pecados são aniquilados, desaparecem. Deus olha para você e te vê totalmente lavado, puro e santo. Então ele lhe justifica. E aí o que é que você tem que fazer então? Vigiar, para não mais fazer injustiça. Orar sem cessar, para ter a capacidade disso. Por isso que a gente vigia e ora sem cessar, para Deus nos capacitar. Você não vai a uma igreja no culto do Espírito Santo para que você apenas diga, eu sou salvo, eu sou um religioso, não falta a reunião do Espírito Santo. Você não pratica a justiça, você está fazendo o quê? Nada. Agora, se você vai para se fortalecer espiritualmente, ter a capacidade de não cometer injustiça, mas de praticar a justiça, de andar na presença de Deus, vigiando, então você está realmente mostrando que você é nascido de Deus, porque é como eu disse lá em 1 João 2,29, aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então Nicodemos não praticava a justiça, então precisava nascer de novo, né? Ele deu sinais que essa palavra teve resultado, principalmente quando quiseram prender Jesus. Ele disse, olha, a nossa lei julga um homem, sentencia o homem sem julgar, e até ficaram indignados com ele, mas ali ele já deu sinais de que estava crendo.
né? Porque a Bíblia diz: arrependei-vos e crede na boa notícia, no Evangelho. E a boa notícia, que é Evangelho, o significado de Evangelho, é que toda a injustiça que Jesus Cristo sofreu na cruz, ele não cobrou justiça para ele. Ele transferiu essa cobrança de justiça para toda a humanidade. Então, a humanidade que estava condenada pelas injustiças praticadas está tendo uma oportunidade maravilhosa e eterna de se arrependendo e crendo, ser perdoado dos pecados, das iniquidades, ser lavado, purificado, santificado, viver uma vida com abundância e no porvir a vida eterna. Então, não viva de práticas religiosas. Tem pastor que está de rabo preso com sua instituição. Não consegue falar a verdade, viver a verdade. Não consegue ser sincero, está de rabo preso. Tem que fazer o que a instituição manda. E às vezes o que a instituição está mandando é injusto. A pessoa vê, mas não está preso, está atrelado ali. Eu não quero ser religioso, não quero estar atrelado a nada, porque eu quero ter liberdade para falar a verdade. E a verdade é essa: Jesus não é religião, Jesus não é prática religiosa, é justiça. Ele disse lá em Mateus 6,33: busquei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Está escrito que a lei converge em Jesus, que foi o que estabeleceu a justiça verdadeira para todo ser humano. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida, que está escrito lá em João 14,6. Então procure Jesus para aniquilar, apagar as suas injustiças através do perdão que ele lhe oferece, no lavar do sangue dele. E depois passe a vigiar para não mais praticar injustiça. Não tem capacidade e força, você vai orar. Você vai procurar ter uma comunhão de orações, né? De meditar na palavra dele. E ele vai lhe capacitar, como me capacita, como capacita todo o que crê. Nós não somos melhores que ninguém, somos iguaizinhos, né? Somos fracos, falhos e pecadores. Mas a partir do momento que eu vigio, a partir do momento que eu medito na palavra, a partir do momento que eu procuro praticar justiça, então aí sim eu sou ungido do Senhor. Por quê? Porque eu estou praticando justiça. O Satanás não pediu para cirandar os apóstolos. Como é que pode Satanás pedir para cirandar os apóstolos? Por que ele pediu e Jesus tinha que permitir? Porque eles estavam cometendo injustiça. Era uma disputa de um querer ser maior que o outro. Judas era ladrão, roubava oferta, ainda vendeu Jesus por 30 moedas de prata. O Satanás pediu para fazer uma ciranda, né? Porque a função dele é essa: é fazer com que você pratique a injustiça, né? E assim ele possa lhe tocar, possa lhe fazer mal, possa impedir que você herde a vida eterna. Então o reino de Deus é reino de justiça e não de práticas religiosas, né? Por isso você entende Mateus 7, 21 a 23. Muitos me dirão naquele dia: praticam injustiça. Que adianta eu pregar o evangelho, expulsar demônio e fazer acontecer, se não houve a prática da justiça? Se a pessoa é falso, mentiroso, prega o evangelho. Mas prega o evangelho com que interesse? Interesse no dinheiro? Interesse na vida boa, ter um carro, ter uma vida society? É isso? Qual o interesse de pregar o evangelho? Não quero dizer que uma pessoa que prega o evangelho não tem direito a ter uma vida boa. Tem sim, se prega com justiça, aí que tem que ter mesmo. O cara tem que ter até um dia onde Deus faça o sol brilhar melhor para ele numa praia, para ele tomar um banho esplendoroso, sentir uma alegria e um prazer. Pratica a justiça. Agora, se é apenas um religioso, falso, mentiroso, que só está interessado em ganhar o din-din, só está interessado em aproveitamento, só está interessado no seu ego, em si mesmo, né? Deprecia os outros, zomba dos outros, só tem interesse para quê? Para o seu ego, para si mesmo, é falso, é hipócrita. Aí, meu filho, você não é ungido coisa nenhuma. Você pode ter o nome que for, a unção de Deus é a prática da justiça. Então você pode ser um simples membro, você pode até não ir para uma igreja, mas imagine se você pratica a justiça. Vai ser feita uma comparação. Jesus disse: tu, Cafarnaum, fostes elevado até o céu, serás abatido até o inferno. Por quê? Porque se em Sodoma e Gomorra se fizessem os sinais
que em ti se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E acrescentou Jesus o quê? Por isso vos digo, haverá menos rigor para os de Sodoma e de Gomorra do que para vós. Vai ser feita uma comparação. Que menos rigor é esse? Você sabe? Você vai saber lá no dia do juízo. Quando os apóstolos estavam diante de Jesus, Jesus disse o quê? Se a vossa justiça, está escrito assim, a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino do céu. Meu querido, minha querida, o reino de Deus é reino de justiça e não de práticas religiosas, não de dogmas, costumes e preceitos. Então, no lugar de você querer ser religioso, seja justo. Vigie a prática da sua justiça. Se você errou, peça perdão. Se lave, se purifique, mude as atitudes. Eu faço isso. É para isso que nós nos convertemos. Para isso que ouvimos a palavra. Para praticar ela. A palavra está dizendo que você está fazendo uma coisa que não está certa. Você ouviu a palavra e disse, poxa, eu não estou fazendo isso aí não. Eu estou errado. Você se arrepende, pede perdão e passa a fazer. É isso que é o arrependimento. É essa salvação de Cristo. Entendeu? Então é a prática da justiça. Jesus disse o quê? Que a pessoa que ouve a palavra e pratica, faz justiça, ela pratica a palavra. A palavra está dizendo, não roube mais, não minta mais, não seja falso, não seja egoísta, não seja orgulhoso, não seja prostituto, não seja adúltero. E aí você começa a palavra a dizer para você que você tem que mudar a sua atitude de injusto para justo, e você atende, você está colocando sua casa na rocha. Quando vierem as tempestades da vida, quando os rios correrem, quando o mal quiser vir contra você, não vai poder, porque em você há a justiça. Havia justiça em Israel, Balaão não podia fazer bruxaria contra ele. Mas a partir do momento que eles pecaram, não precisou nem fazer bruxaria. A própria justiça de Deus fez todo mundo cair morto. Está entendendo? Não precisa nem bruxaria para a pessoa que pratica a justiça. Ela cai por si só. Então, pratique justiça. Porque nascer de novo é o que está lá escrito em 1 João 2,29. É praticar justiça. E tudo que Deus quer é somente isso. Desde Gênesis e Apocalipse. Pode confirmar lendo, meditar, que você vai ver. Por isso também ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus te abençoe.